Ele está aqui. Ele está entre nós. Ademir de Moraes. Olha, o Ademir trabalhou aqui na Rádio Cidade com a gente. Sim, sim. Tive a honra de trabalhar com ele aqui no comecinho da Rádio Cidade. Bom dia, Ademir. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Dirley. Bom dia os demais amigos aqui da mesa. E até já aproveitando a oportunidade, Dirley, eu até fiz uma linha do tempo. E eu queria dizer para você que no dia 2 de abril de 1984 entrei na Rádio Cidade. 2 de abril? 2 de abril de 1984. Ainda na minha linha do tempo, depois eu vou criar uma comparação Oktoberfest, Blumenau, Brusque. E depois, lá ainda em 84, em agosto de 84, deu as enchentes. Lembra, Rodrigo? Sim. Eu, Mário Pessoa e o Goianinho, falecido Mário Pessoa e o Goianinho, ficamos presos lá na Rádio Cidade, na Rodrigues Alves, ilhados, por causa da enchente, isso tudo em 84. Daí, no mesmo ano de 84, eu lembro que surgiu a Oktoberfest, porque Blumenau também tinha sido afetado. E o Oktoberfest fez um milagre, que eu digo que em 3 meses eles organizaram a primeira Oktoberfest, que a cidade estava debaixo d'água em agosto, em outubro, Rodrigo, já aconteceu a primeira Oktoberfest, em 84. Eles são 2 anos mais novos do que a gente, né? O mais velho, né? Do que a FENARRECO. Então, lá em 84 surgiu, deu a enchente, o Ademir entrou na rádio, deu a enchente, aconteceu a Oktoberfest com aquele espírito de vamos levantar o humor da população, vamos arrecadar dinheiro para recuperar as cidades. E depois, em 85, Dilei, daí teve um grupo da Comutur, na qual o Valdir Valendoschi era o presidente, teve o Valdir Valendoschi, o seu Rolf Kestner como secretário. Na época o prefeito era o Dr. Celso Bonatelli, o Zeno Heining era o vice-prefeito. Então surgiu essa ideia, por que não? Se Blumenau fez, por que não fazer em Brusque? Veja só como parece que o mundo abriu portas para mim, para as festas de outubro. Pô, gostei dessa ideia, eu vou ajudar a FENARRECO. Então lá desde a primeira FENARRECO, no Clube de Cacetiro, Araújo Brusque, que era para ser em 85, mas não deu, porque o Clube Araújo Brusque estava caído também, não tinha palco, não tinha nada. Teria que passar por uma reforma total. A FENARRECO, a primeira edição, aconteceu em 86, ou 2 anos após a primeira Oktoberfest de Blumenau. Daí entrou o Ademir aí nessa jogada toda, onde eu comecei a criar gosto pelas festas de outubro. Foi uma paixão à primeira vista, mesmo estando na rádio, porque eu fiquei na rádio até 87. Então, mesmo estando na rádio, mas eu passei a ser uma espécie de voluntário. E eu comecei a viver o mundo da FENARRECO. Mas o mundo da FENARRECO de palco, de ser o locutor oficial das atrações, das chamadas, já também em 86 ou... Não, Dirley, eu acho que eu usei um pouco da minha experiência no rádio. Sim. E isso fez com que, eu digo, isso é uma cachaça, né? Quem trabalha em rádio sabe que é uma cachaça, a gente não se desliga. E na oportunidade, eu lembro que aconteceu em Brusque um evento que era tipo um concurso de canção, alguma coisa assim, era um evento do Estado, que aconteceu inclusive onde era o antigo Cine Gracker. E lá aconteceu esse evento do Estado, e olharam lá no dia, tudo certo. E quem vai apresentar o concurso? Não tinha ninguém, o Ademir, que já trabalhou. E lá eu entrei. A partir daí eu fui jogado no fogareiro todo lá e comecei a fazer locução. E acho que, mais do que no rádio, me dei melhor ainda, até no palco, porque você sabe que há uma diferença entre trabalhar aqui no rádio ou estar no palco em frente de um monte de pessoas. Então anuncia como se você tivesse no palco. Quero ver você fazer como você fazia lá. Eu sempre digo que anuncia o grupo Rádio Cidade para tocar os cantores Felipe, Dirley, Valdomiro e vão lá. Eu não estou preparado para isso. Mas vamos lá, você consegue. Eu sempre dizia assim, eu começava... Quem sabe faz ao vivo. Eu começava com a galera da FENARRECO, quem quer chope? E a galera já levantava toda lá embaixo e eu já ia, olha a festa mais gostosa do Brasil, estamos aqui na 38ª edição e hoje no palco a melhor banda do sul do Brasil, Dirley Silva. Daí aplauso pro Dirley, aquela coisa toda. E é claro que além do Dirley a gente dizia que cada banda vinha com as suas dançarinas, que era as dançarinas. Isso, daí tava Valdomiro da Mota e assim por diante. Então, gente, brincadeiras à parte, mas é isso. E eu conseguia levantar a galera. Alguns momentos eu até
fui questionado lá no Jornal Município de alguma coisa que me deixou muito triste. E eu vou responder aqui. O dia em que eu tive que anunciar, na enchente de 2023, meio-dia no palco, eu lembro dizer, gente, daqui 2 horas todo mundo fecha seus espaços e vai para casa. Eu lembro disso. Até hoje, ainda me emociona. Esse foi um vídeo tristíssimo. Lembro disso. Eu senti a tua voz embargada no palco lá tentando falar isso. Porque era o seguinte, cabia a mim ser o interlocutor, Mota, dizer para as pessoas para que fossem embora, porque daqui 2 horas havia uma previsão ruim, para que as pessoas saíssem dos seus estandes, fechassem seus estandes, fossem embora, e ainda dá 2 horas. 2 horas, que foi algo muito alarmante. Isso aí, para mim, o pessoal sabe que até na época disseram que estava chorando. Não, eu realmente chorei, até porque eu sou chorão, né? Mas aquele momento foi muito difícil. Não tão quanto a época da Covid, que a Covid também foi difícil. Nós tínhamos preparado a FENARRECO nos 2 anos e nos 2 anos foi cancelado, mas era algo previsível, né, Rodrigo? Então, cancelar uma festa depois de começar e ainda dizer, não sei se volta, foi algo delicado. E daí as pessoas diziam, mas em Brusque não tem enchente. Mas não adiantava. Estava Taió debaixo de água, estava o prefeito de Taió criticando Brusque e Blumenau. Não tinha clima. Nós tínhamos festa e não tinha clima para tocar a FENARRECO. Então isso é algo assim que me fez ficar muito triste. Ainda sobre essa linha do tempo, né? Eu queria lembrar que nós tivemos 3 edições lá no Clube de Cacetiro. 86, 87 e 88. Nos 2 anos seguintes, 89 e 90, nós fizemos ali no chão batido mesmo, aquela lona feia de circo. Mas fizemos, a FENARRECO aconteceu. E lá em 91, nós fizemos a primeira FENARRECO no pavilhão. Na lona ainda? Na lona. Uma parte lá, uma parte aqui dentro. E a FENARRECO abrindo e nós terminando obra. Então, é um pouco da história. Mas queria dizer para vocês que ontem à noite, ainda disse, seu Valdir Valendowski, ele deve estar nos acompanhando, amanhã eu vou na Rádio Cidade, eu queria contar algumas coisas. E ele lembrou de algo interessante, Rodrigo. Dirley talvez lembra, que uma vez, foi na 11ª FENARRECO, nós fizemos em Brusque a final nacional Rede Globo de um programa, eu acho que o nome era... Você Decide, eu lembro disso, um sábado à noite. 11ª FENARRECO, Rodrigo, o pavilhão lotado, o estacionamento lotado, gente para todo lado, e nós tínhamos que botar aquele povo todo dentro do pavilhão, e a polícia não deixava e ninguém mais deixava. Foi a grande loucura que eu posso dizer de público da FENARRECO. Nós não sabíamos onde botar. 2012. A 11ª edição, eu não lembro bem o ano, tá? Eu posso verificar isso para vocês. E ontem ainda contava para o senhor Valdir isso. Lembra daquele dia, aquela multidão toda? E o pior, Rodrigo, e o pior de tudo que eu gosto de contar, naquela época tinha aquelas pessoas que adoravam fazer previsões negativas antes da FENARRECO. E ainda teve uma infeliz dessa que disse que o pavilhão poderia cair. Tinha gente lá medindo as gretinhas dentro do pavilhão para ver se o pavilhão poderia cair. Mas o pavilhão é como uma ponte, tem que ter aquele espaçamento para poder trabalhar. Mas tinha gente que achava que o pavilhão poderia cair. Pensa, nós ter que explicar, não para Santa Catarina ou para Brusque, para o Brasil inteiro que vinha para a FENARRECO, que o pavilhão não tinha risco de cair. Então foram alguns momentos que a gente enfrentou na FENARRECO. Outra coisa, alguém pergunta, mas o que a Boate Kiss tem a ver com a FENARRECO? Todo mundo lembra da tragédia que foi a Boate Kiss. É que antes de 2013, para liberar um evento era fácil. Ia lá no bombeiro, resolvia, pronto, tá tudo certo, vamos abrir a FENARRECO. Depois de 2013, todo mundo ficou com medo, receoso de liberar um grande evento. O Corpo de Bombeiros começou a cobrar muito mais documentos, e com razão, porque a segurança acima de tudo, nós tivemos que trabalhar dentro de regras muito apertadas para liberar um evento como a FENARRECO, porque a Boate Kiss foi referência para todo mundo. Então são alguns momentos que eu poderia, ainda falando sobre FENARRECO, dizer que eu teria para contar a história de 38 anos da FENARRECO, ficar com vocês aqui uma semana. Então eu fiquei, Dirley, baseado e focado na primeira edição. O Rodrigo, ele é o nosso curador de imagens aqui. Sim. Diga, Rodrigo.
Só uma pergunta, antes da gente botar as imagens estão prontas ali. Achei uma imagem sua, de 1996, da inauguração da lanchonete do Parque Zoobotânico. Isso. E também uma você tocando o cerimonial de abertura da FENARRECO, já no pavilhão também em 1996. Mas eu quero fazer uma pergunta pra ti, por curiosidade. Coloca a imagem. Você falou que das 37 edições você esteve em 34. 34. Qual foi o período que você não esteve? Teve um período, vocês acompanharam, que eu estive como secretário de turismo de Nova Trento. Então, nesse período em que eu pedi afastamento e assumi a secretaria de turismo de Nova Trento, eu fui como espectador. Só pra curtir. Fui pra curtir, não coloquei na minha história, apesar de que o Ademir estava lá, pode ter certeza, que eu nunca faltei numa FENARRECO. Nunca faltei numa FENARRECO. Mas nesse período é o período que eu estava na Secretaria de Turismo de Nova Trento. Inclusive, Rodrigo, aproveitando, falando com o pessoal de Nova Trento, eu fui para lá para dar um gás na festa Encanto Trentino. E deu certo. Fizemos muitas ações positivas lá também na Encanto Trentino. E hoje é uma festa, é o que cresceu. Eu fui esse ano, tá linda a festa. Tá linda. Então, até no lançamento da Encanto Trentino, eles sempre me convidam, é uma questão de consideração, eu recebi ainda um quadro da época que eu era secretário lá de Nova Trento. Então, Rodrigo, realmente foram os anos em que eu não estive na FENARRECO. Daí se considerar 3 anos lá e 2 que não teve, a minha história, a minha linha do tempo está batendo. Bota a imagem aí na tela aí. Olha a imagem. Olha essa imagem aí, Ademir. Isso aí, deixa eu agradecer o Adalberto Kohler, tá? Que tem um acervo no YouTube e tá colocando vários vídeos antigos aí. Eu pesquei. Um abraço pro Adalberto. Olha só, o Ademir, isso é em 1996, isso já na pavilhão, né? É, de paletó e cabeludo. É verdade. Essa que é a minha saudade. Essa que é a minha saudade, fazendo a abertura no pavilhão de eventos da FENARRECO. Olha eu ali. Paletó e cabeludo. De cabeludo. Então isso aí eu não tenho que... Prefeito Danilo Moritz. Na época o Danilo era o prefeito e o Valdir Valendoschi que era o secretário. A realeza da época. A realeza da época. Então estava aí, ó. 3, como é bom. Na época era 3. 3 realezas. 3 Sempre realezas. 3. E ali está o pessoal, então me dá uma saudade muito grande. Mas isso aí, a minha vida toda foi construída em cima de momentos como esse. Eu até digo que não teve um prefeito, indiferente de questões políticas, que eu não fiz locução. Eu acho que eu estive em todos. Então, posso dizer que a minha história... Esse aí é 96. Na época, o prefeito era o Danilo Moritz. Tá lá o Corman também. O prefeito da Guabiruba na época, né? E olha eu ali, ó, já mandava direitinho no microfone. É verdade. Tinha muita experiência, muita habilidade, verdade. Como sempre, né? Tem alguma outra imagem aí? Tem uma também do mesmo ano, da inauguração da lanchonete do Parque Zoobotânico. Lanchonete? Isso eu fiz dele. Inclusive, não, o presidente era meu saudoso tio Juca. Isso. Né? Sim. Tem também as imagens aí, pode botar aí. Olha eu ali, ó. Também com cabelo. Oh, que saudade. Rapaz. A calça não era muito bonita, mas o cabelo é especial. Essa imagem é do acervo do Brusque Memória, tá? Só pra gente acreditar aqui que tem um acervo bem legal também que mantém. Olha lá o maravilhoso. Maravilhoso subindo de camisa rosa lá, você viu? Aonde? Olha o teleférico ali funcionando ainda. Socador ali do lado. Começa a conhecer muita gente aí. Né? Bacana. Gente, ainda... Viu o maravilhoso agora? É verdade. Maravilhoso. Eu fiz mais algumas anotações aqui de lei. Eu não quero extrapolar o nosso tempo, Nós temos ainda mais 5 minutos, vai lá. Mas lembrando da primeira FENARRECO, nós tínhamos uma projeção de 30 mil pessoas. Na primeira edição, nós recebemos 70 mil pessoas. Veja, dobrou. Tem uma Haja marreco para esse pessoal. Marreco. E eu até quero fazer uma correção, que no Jornal Município, na hora de editarmos o texto lá, meio que deu uma falhadinha. A primeira FENARRECO nós compramos 20 mil marrecos, não 1.000, como eu disse lá, 20 mil marrecos, só que na primeira noite já foi 1.000. Esse que foi o probleminha ali da interpretação. Então nós compramos 20 mil marrecos, foi tudo. Nós vendemos mais de 30 mil litros de chopp. Na época nós não medíamos em copo, nós falávamos em litros de chopp. E 20 mil litros de refrigerantes também. Somente nos 3 primeiros dias, tudo que nós tínhamos pensado para a FENARRECO todo foi vendido. Ou seja, já 30 mil pessoas que já tinham passado, já tinham consumido tudo que nós tínhamos comprado. Daí é que ela começou a faltar, né, Dirley? Mas daí é que eu digo, gestão é isso, é saber administrar problemas.
E lá na hora, a comitiva, a Comutur, que era muito competente, tomou as frentes e foi lá e deu certo com a ajuda da polícia. Eu conto sempre a história de que nós transportávamos marreco no carro da polícia. É assado nas padarias. É, assados nas padarias. E que, Rodrigo, o Campi contou essa, que quando o pessoal ouvia a sirene da polícia chegando no Cacetiro, era o aviso que o marreco tinha chegado. Daí o pessoal tinha saído da fila. Olha que legal, tava todo mundo esperando. Daí voltava todo mundo para a fila. Opa, chegou o marreco, que nós estávamos assando nas panificadoras, porque o nosso forno assava 30 marrecos por vez. E o pessoal, o Camp lá, o pai dele, todo mundo lá. Que saudade. Quando o pessoal fala, quem não viveu, Ademir, você pode confirmar. Muita gente falava assim, até hoje fala. Fenarreco legal era na época do Cacetiro. Isso. Né? Muita gente que viveu a Fenarreco do Cacetiro. É que a Fenarreco era nossa, né? Aquilo lá era do povo de Brusque, era de quem... Gente, a gente se sentia... Quem morava aqui e o pessoal da região aí, né? Isso. E daí a Fenarreco era isso, o engraçado e o bom disso tudo, que ninguém perguntava o que eu vou ganhar por isso. Olha, eu preciso de ajuda, lá estava eu. Estava limpando mesa, eu ajudava a varrer. Nunca perguntei se eu podia ou não podia, eu pegava a vassoura e ia varrer. Por isso que eu digo que eu faço parte desde a história da primeira edição, e aquele desespero na cozinha, e mulher do secretário Valdir, e mulher do Rolf, todo mundo lá ajudando na cozinha, porque foi um desespero. Sim, a família para atender todo mundo. A família Camp não sabia mais o que lado correr, chegando a polícia, sirene ligada e o marreco chegando e as atrações musicais acontecendo. Outra coisa que... E o pessoal feliz. Pessoal feliz. Apesar de esperar, a turma feliz. Ninguém reclamava, todo mundo aguardando aquele marreco. Outra coisa importante, falando sobre segurança, que naquela época a gente já se preocupava, Brusque tinha 50 mil habitantes, nossa segurança aqui era algo espetacular, mas nós não tínhamos um efetivo que atendesse a Fenarreco. Então vieram na época 44 policiais para nos ajudar e mais 4 veículos. Já naquela época, nós tínhamos as famosas bandinhas Araújo Brusque. Lembra da bandinha Araújo? A Larico entrou bem depois. Bem depois? A bandinha Araújo Brusque era do seu Quinis, da farmácia Quinis, lembra? Seu Pedrinho, isso. Ela foi fundada em 1961. Teve a banda lá de Nova Trento também, até anotei a banda Padre Sabatini, que também é uma banda muito antiga, também já tocava. A própria banda da Polícia Militar veio tocar na Fenarreco. Teríamos grupos de danças vários, e o que me chamou a atenção ontem no meu estudo foi que na primeira edição, ao contrário do que muita gente fala, nós já tivemos uma banda alemã, veio para o Oktoberfest e vieram a Brusque. Sim. E vieram assim na parceria, sabe, Rodrigo? Na parceria, que é tudo na parceria. Não tinha muito aquela coisa de o que vamos pagar, porque não tinha muito o que pagar. Mas na primeira atração veio, vou ver se eu consigo falar, que é Nilsberg. É uma banda que veio de Munique, da Alemanha, e que veio para o Oktoberfest e veio para Brusque. Imagina... Nós aqui, a sorte minha é que a maioria falava em alemão, todo mundo se entendia. Mas algo que me chamou a atenção, Dirley, é que com a vinda dessa banda, nós fomos oferecer uma feijoada como forma de boas-vindas. Teve gente que passou mal 2, 3 dias, porque a nossa feijoada brasileira, né? Ela realmente... aquela coisa, é forte. Então, nós recebemos uma banda. Eu lembro até que o intérprete foi o Valdir Riffer. Isso. Junto com o Dr. Jonas. Daí eles andavam fazendo o intérprete da banda. Mas, gente, ainda sobre curiosidade, nesse ano mesmo nós criamos com o maestro Inácio Juliano Vensky o hino da Fenarreco, que é uma perdição que não estão usando. Verdade. Porque é o melhor hino, tá? Brusque, cidade dos tecidos. Por que não estão usando? Não, é porque eu acho que a gente começou a modernizar e meio que esqueceu do passado. Contigo. Mas eu hoje, o Juliano, acho que se tiver vivo ainda, não sei muito, ele estava em Joinville a última vez que eu soube. Mas ele foi quem criou o hino da Fenarreco. E esse hino está lá, todo ano eu mando, quando eu faço algum texto, o hino lá digitado, original, como foi feito o hino da Fenarreco. Porque ele existe. Na primeira edição nós tínhamos um cardápio com 5 pratos. 5 opções, não tinha muita frescura não, mas o que mais me chamava a atenção, que vinculava muito a Brusque, que era o marreco no tear e que era o marreco viajante.
Marreco do Tear, Marreco Viajante. O Marreco no Tear era algo parecido como a gente já tem hoje, só que ele era feito rodando, né? Ele não era assado direto no forno, era uma opção. E tinha o tal do Marreco Viajante, quem queria levar. Eu jamais teria tirado do cardápio da Fenarreco hoje o Marreco Viajante, porque o nome soa muito legal e a pessoa já chegava na fila, o meu é um viajante, tu já sabia o que elas queriam. Então, no primeiro cardápio da Fenarreco, nós tínhamos o Marreco Viajante. Ainda na historiazinha aqui, nós tínhamos o desfile da bicicleta do chopp todo dia, em frente à Praça Barão de Tinemburgo. Eu lembro disso. Tinha a bicicleta do chopp distribuindo chopp pra galera. E daí nós não tínhamos desfile. O que acontecia, Dirley? Naturalmente surgiu o desfile do centro até o Cacetiro, porque a turma ia atrás da bicicleta, não para desfilar, Rodrigo, para ganhar chopp, mas acabou gerando um desfile, porque daí ali nós estávamos com a bicicleta, nós tínhamos as retretas, a bandinha, as bandinhas que iam lembra junto, qual foi o primeiro ano de desfile? A oficial deve ter sido lá pelo 3º ano da Fenarreco, tá? Que teve uma organização, tudo certinho na Consul, mas eu posso dizer que nos primeiros foi assim. Saía a bicicleta do chopp, a galera toda atrás querendo chopp, a bandinha junto, e nós íamos pro clube de Cacetiro Araújo Brusque. Tá vendo? Você tá aí contando a história. Isso. O nosso tempo aqui é adversário da gente. A tua história se confunde com a história da Fenarreco. Exatamente isso. Sim. Você está falando de Fenarreco, falando de Ademir Moraes. Falando de Ademir Moraes, falar de Fenarreco. Porque você vivenciou isso. Vou dar uma sugestão, hein? Vamos escrever um livro. Vamos. Não, isso aí rende livro. Vamos coisas que tu escrever um livro, lembrando. porque você tem aquelas coisas, por exemplo, a história, eu não lembro da história da polícia indo buscar marreco assado para levar para festa. Eu lembro que faltou. Isso. Mas eu lembro das padarias. Agora tem coisas assim que a gente, né, que a expectativa era 30 mil, apareceu 90 mil de pessoas na festa. Até Dirley. Desculpa, a expectativa era vender não sei quantos mil marrecos, vendeu três vezes mais. E tem um outro momento também que a Sadia era a fornecedora de marreco. Quando nós pedimos 20 mil marrecos, eles disseram: vocês estão loucos. Vocês vão ter que comer marreco pro resto da vida, porque vocês não vão vender nunca. Nem a Sadia acreditar. Mais uma coisinha legal que eu descobri ontem. Daí eu voltei às minhas histórias. No dia 18 de outubro do ano em que surgiu a Fenarreco, nós tínhamos no clube de Cacetiro um casamento marcado. E a gente acreditava que a Fenarreco ia dar certo, mas que não iria atrapalhar um casamento no dia 18. Tivemos que cancelar o local do casamento. Eu não sei se eles casaram, não me despeço, perdão. Eu não sei se houve o casamento, mas não foi no clube de Cacetiro Araújo Brusque, porque não deu. Tivemos que talvez transferir o casamento, porque foi impossível. A Fenarreco era para terminar meia-noite, ele ia até as 2 e o público não deixava a gente ir embora. Então são algumas considerações, né? Ali também foi no primeiro ano da Fenarreco que surgiu a construção do Hotel Montês, o projeto de construção do Hotel Montês. Eu vou parar por aqui, senão eu começo a me empolgar, mas para dizer para vocês de que vocês mataram a charada. O que o Ademir vai fazer agora? Isso é um acordo meu, muito pessoal, com o prefeito André, a quem eu quero agradecer muito, o prefeito André, quero agradecer muito o Valdir Valendoski, o seu Rolf Kessner, tá certo? Sim. Quero de coração agradecer esse pessoal. E o prefeito disse: sabe o que tu vai fazer? Tu vai escrever a história da Fenarreco. Isso. Porque eu sei que eu não sou eterno, né? Ainda não descobriram algo que vai me deixar aqui pro resto da vida. Mas a Fenarreco é. Então eu quero deixar tudo isso registrado. Então, pretendo dedicar parte da minha vida, da minha aposentadoria, a contar os capítulos 1 a 1 da Fenarreco. Boa. Claro que tem a pesquisa, tem gente que vai contar, tem gente que não tá mais aqui. Tem coisas assim que, se eu fosse contar hoje, nós estaríamos, eu costumo brincar, estaríamos presos, que tinha coisa que a gente fazia, que se fosse fazer hoje no setor público, nós estaríamos todo na cadeia, mas a gente tinha que fazer, não tinha outra alternativa. Não vamos consultar. Dirley. Obrigado, Ademir. Eu quero agradecer à Rádio Cidade e dizer que eu sou aqui um irmão da Rádio Cidade, eu nasci aqui dentro da Rádio Cidade, tudo que eu devo à comunicação é pela Rádio Cidade. Então, repito, se eu vou parar,
tem gente já fazendo apostas, já estou aí no meio das apostas, se eu paro ou não paro. Mas uma coisa é certa, Rodrigo, 2 de fevereiro já está lá assinado a minha aposentadoria no serviço público. Mas estou achando que em outubro do ano que vem tu vai estar naquele palco ainda. FENARRECO é outra história. FENARRECO é outra história. Mas eu vou cumprir, porque a gente sabe que uma hora eu queria ter esse orgulho de dizer que depois de 34 FENARRECOS, eu estou me aposentando no setor público. Muito bem. E assim como uma passagem, como as pessoas dizem, eu nunca tive nada que pudesse não bonificar a minha passagem pelo setor público. Então, dia 2 de fevereiro eu dou adeus ao setor público, mas a FENARRECO eu tive que me despedir esse ano, porque no ano que vem só a Deus pertence. Muito bem.